para eu voltar Aquele lá, que acho que vocês não negócio que tá copiaram. Aquele negócio que tá entre chaves. Como é que é o nome? Entre Kiko. parênteses. Nossa, ninguém merece. Você passa... Nossa, foi longe. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Peraí. Ai, Jesus. Eu vi uma piada Como é que Senhor. chama essa forma aqui, ó? É na forma de conjunto. Isso. Eu vi o... Sabe Como é que aquela música? apaga agora? Eu vi uma piada, tipo assim, a Kika de mulher. O Kiko de mulher, muito bom, muito bom. Muito bom. Peraí, eu tentar achar. A gente ficou tão organizadinho. Calma aí, que agora ainda falta só um. Falta só um, então vamos lá pra gente fazer exercício. Já vou... Ah, não posso tirar daqui. Que aí eu vou pegar os exercícios da apostila. É 5 segundos, peraí. Intervalo até 5 Pra segundos. achar o nome aqui 5 segundos. Ô, Isaac, você tá cantando um pouco alto. Ai, sim. É, Isaac. Ou ele pensou que tava com o microfone fechado, mas não tá, não. É, ele com certeza tava achando que tava com o microfone desligado. Eu Tava sempre acho que desculpa, tá Serena. desligado. todo meninão. Gente, Ai, ontem gente, eu o comentei... microfone tá muito ligado. É aquela que é daquele ratinho lá? É, não é? É essa daí? Quê? Não, o Thales que perguntou Thales. aqui. Ah, tá. Ah, tá. Pronto, professor. Arão. Não achei o meme do Kiko. Ontem eu cometi 2 gafes. Porque Só eu duas? gritei meu pai. Eu gritei meu pai para ele pegar água para mim. Aí a gente tava na aula do Zé. Aí meu microfone tava ligado. Só que eu Pô, gritei foi mesmo. muito alto. Não, mas ver que não saiu tão alto, não. Vou ficar tranquilo. É porque esse fone, ele como é que fala? Ai, ai. Abafa a minha voz. Nossa, parece que eu sou uma criança da 6ª série, escrevendo. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Normal. Fica tranquilo, a gente entende. Livro de A idade. gente não achei o meme do Kiko. Mas qual o meme do Kiko? Sabe o Kiko do Chaves? Não, mas qual que é o meme? Isso que eu quero saber. Não, é que você travou pra mim, calma. É porque, tipo assim, eu achei um meme esses dias no Instagram que era o Kiko, só que era o Kiko de mulher. Aí tava assim, Kika. Aí tava muito bom. Mas parecia a Dona Florinda, não? Não, mas tava muito bom. Gente, o meu chá tá muito quente. Ai, Jesus, Você não fez de falou, quê? né? Fez de quê? Fica abominando com ele, não. Tá? Já esperava que era esse. Mas você tá ficando calmo? Esse chá. Mas eu gosto Não. eu gosto do mate. Eu sou doida de chamar. Gente, ó, camomila é muito bom, cara. Mas eu já tomei Nossa, suco de maracujá. é Nossa, muito bom. marrom. É bom. Ah, é muito bom Eu adoro também isso aí. maracujá. Muito bom. Suco de maracujá dá Não, sono. Eu não posso tomar não, suco de porque maracujá. parece Só que posso tomar suco amarra. de maracujá à noite. Não, você deveria tomar um suco de maracujá. Essas Pra me bebidas não acalmar. fazem efeito nenhum em mim. Na verdade, deixa eu contar uma coisa pra vocês, contar um negócio pra vocês. Uma vez, o meu pai vai fazer um suco de maracujá pra gente, só que ele fez maracujá da fruta, né? Da fruta mesmo. Bateu com semente e tudo. A fruta maracujá não tem essa substância calmante, é a semente dele. Aham. E aí, ele bateu com a semente também. Gente, nós 3 ficamos derrubados. E dormiu a tarde inteira. A gente tomou no almoço, não lavou louça, não lavou nada. Todo mundo deitou e dormiu a tarde inteira. Depois tava todo mundo assim, bolado. Foi bem Nossa, legal. que maneiro. Eu não Poxa sabia disso, vida. não. Pois Cara. Minha mãe, a gente só faz suco de maracujá natural, porque eu não gosto de fazer daqueles de coisa. De garrafinha? E aí, É. adoro. Aí dá um É bom. sono, cara. Eu gosto do Maguari, é o melhor que tem. Mas, enfim. Esse É muito esse bom. mesmo. É Ah, justamente. não, a tem gente usa Jaguari. da fruta, eu acho. Ah, sei lá, só sei que aqui em casa a gente Patrocina todo mundo aqui. faz de maracujá, de caju, abacaxi e goiaba. Caju eu não gosto muito, não. Aí eu gosto. Faz sempre quando tomo suco de caju, vai muito tempo. Nossa, parei. Vamos lá, galera. Ó, exercício 1, ele fala assim. Considere conjuntos N dos naturais, Q dos racionais, Q mais dos racionais não negativos, né, dos positivos,
e R dos números reais e identifique a afirmativa correta. O número que expressa a quantidade de habitantes de uma cidade é um elemento de Q+, mas não de N. Mentira. Não, não dá Mentira. pra ter uma pessoa e meia. Dá pra ter Absurdo. meia pessoa, é muito absurdo. Sim, senhor. Então, a primeira é falsa, porque habitantes, elas não podem pertencer ao Q+, mas ela tem que pertencer aos naturais, né? Sim. Yeah. Sim. A medida da altura de uma pessoa é um elemento de N. Não, porque Não. eu tenho 1,85 m, por exemplo. Então, não vai estar dentro dos números naturais. Então, falso. Que aí teria que ser os racionais positivos, né? Não seriam os racionais negativos também. A velocidade média de um avião é um elemento de Q, mas não de Q+. Falso também. Porque ele é de Q+, e também de Q. Tudo bem? Uhum. Uhum. O valor pago em reais por um sorvete é um elemento de Q+. Pode Sim, ser. pode ser. Uhum. Vamos ver a letra E. A medida do lado de um triângulo é um elemento de quê? Não, porque dentro do Q tem números negativos. E a medida do lado do triângulo não pode ser negativo. E tem o zero também. A medida do lado do triângulo não pode ser zero. Então, a letra D aqui, ó, é a mais bonitinha. Aceitável. Então, isso, eu estava procurando essa palavra. Muito obrigado. Então, a 1 aqui é letra D de Domenech, em homenagem ao Dom. Ô, professor, Eu. você sabe o que significa obnubilar? Você tá me xingando, filho? Gente, o Júlio falou a mesma coisa, Ele cara. falou a mesma coisa. Que, gente? Ah, Algum dia você hoje é descobre. chique. Será uma Que é história isso? pra toda a aula. Um palavrão. Significa alguma coisa de obscuro. É, escurecer. Quando... Mais ou menos isso aí. Escurecendo, Repete de tipo novo o isso. que é? Obnubilar. Nossa, Deus. Vamos lá. Assinale Obnubilou. V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. O número real representado por 0,52222 é um número racional. Isso é verdadeiro ou falso? É falso? Ah, eu não sei, dá pra tirar uma fração geratriz aí. Então, se dá para ter fração geratriz, se dá para transformar em fração, é racional. Lembra que a fração geratriz desse cara aqui, ó, vai ser 52 menos 5 dividido por 9, 0. 90. Tá certo? Se você fizer essa fraçãozinha, você vai ter um número racional. Então, a primeira, ela é verdadeira. O quadrado de qualquer número irracional é um número racional. Então, o quadrado de qualquer número irracional é um número racional. Não necessariamente, que a gente pode ter, por exemplo, a raiz de 2 e elevar ela ao quadrado. E aí, realmente, a raiz de 2, que é irracional, elevado ao quadrado, vai dar 2, que é um número racional. Mas, por exemplo, se eu pego o π, que ele é um número irracional, e elevo ao quadrado, vai continuar irracional. Pensando nele mesmo. Porque o irracional, o conjunto dos irracionais, ele não é um conjunto fechado, que nem o conjunto dos reais, que nem é o conjunto, por exemplo, dos racionais. Por quê? Quando eu multiplico dois números irracionais, pode dar um racional ou pode dar um irracional. A mesma coisa acontece com a soma, com a subtração e com a divisão. Então, não é necessariamente verdade essa daqui, então é falso. Se M e N são números irracionais, então M vezes N pode ser racional. Aí sim, verdadeiro. Tá certo? Pode dar um exemplo? De M vezes N, que é da taranã. É tipo raiz de 2, raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que é 2? Isso. Tá. Exatamente.
O número real raiz de 3 pode ser escrito sob a forma de A sobre B, em que A e B são inteiros e B diferente de zero. Falso, porque o número raiz de 3 ele é irracional. Se ele é irracional, ele não pode ser escrito na forma de fração. Toda raiz de uma equação algébrica do segundo grau é um número real. Toda raiz de uma equação algébrica do segundo grau é um número real. É sempre o número inteiro, né? Tem fração Toda também. raiz de uma equação algébrica do segundo grau é um número real. Não necessariamente, porque você pode ter uma equação do segundo grau em que uma solução seja um número negativo, a raiz de um número negativo. Raiz de número negativo? Quando o delta ele for negativo, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos entender. Quando ele fala assim, então eu vou explicar. Ele fala raiz de uma equação algébrica é a solução. Quando você faz uma equação do segundo grau, você tem lá as possibilidades de solução, não tem? Quando o delta ele for maior que zero, você tem duas raízes reais. Quando o delta for igual a zero, você tem uma raiz real. E quando o delta for negativo, você não tem raiz real. E eu estou falando exatamente desse caso, do delta negativo. Porque a solução... Porque eu estava confundindo, achando que o delta menor que zero não tinha solução. Então, ele não tem... Não tem solução, não tem solução real. Pode ter... Isso. Outra. Ele não tem raiz. Então, uma equação em que o delta é menor que zero, ele não tem solução, ou seja, ele não tem raiz. Porque lembra que raiz de uma equação é a sua solução. Tá certo? Mas então é verdadeiro. Não tem. Olha lá, ó. Toda raiz de uma equação algébrica do segundo grau é um número real. Mentira. Ela só vai ser um número real caso o delta for maior que zero ou igual a zero. Se caso o delta for menor que zero, não vai existir. Então, não posso falar toda, porque eu tenho um caso de exceção. Então, tá bom. Você entendeu? Por exemplo, ó, se eu pego a equação x² mais x mais 6 igual a zero, essa equação ela não tem solução, ela não tem raiz real. Por quê? Olha o delta dela. O b é 1, então vai ser 1² menos 4 vezes 1 vezes 6. O delta vai ser 1 menos 24. O delta vai ser menos 23. Quando o delta é negativo, você vai para a solução, ó, só para vocês entenderem, a solução seria menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de menos 23 dividido por 2 vezes o a. Esse número aqui, ó, raiz de menos 23, ele não pertence aos números reais. Se ele não é número real, então a raiz não vai ser número real. Vai ser imaginário, como você tinha falado? Vai ser imaginário. Aí vocês vão ver que a gente só vai continuar esse daqui se a equação ela for do conjunto dos complexos. Do conjunto C. Mas esse é um papo mais para frente. Então, vocês entenderam que aqui é falsa? Então, ó, ele fala toda, ó. O que está errado aqui é toda. Substitui raiz por solução. Ele está falando assim, ó. Toda solução de uma equação algébrica do segundo grau é um número real. Mentira. Entendeu? Uhum. Aqui daria 2 valores, ó. Seriam 2 números. Seriam menos 1
mais a raiz de menos 23 dividido por 2. E aqui seria menos 1 menos raiz de menos 23 dividido por 2. E aí vocês vão aprender que dentro de números complexos, menos 1 é igual a i elevado ao quadrado. Mas isso daqui vocês vão ver para frente. Oi? Mas, tipo, raiz no negativo não existe. Então, dentro do número real. Ah, tá. Existe fora, né? Tá, existe tá dentro dos complexos. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Tudo bem. Bisteca, eu não entendi a penúltima. A penúltima, vamos voltar. O número real, raiz de 3, pode ser escrito sobre a forma de A sobre B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Raiz de 3, ô Isaac, ele faz parte dos irracionais. E o que é um número irracional? É um número que contrapõe aos racionais. Todo número irracional é um número que não pode ser escrito sobre a forma de fração. E aqui ele está dizendo o contrário. Ele está falando que pode ser, por isso que é falso. Ah, sim, entendi. Ué, que aconteceu, meu Deus? É o seu computador que fica... Ai, misericórdia, olha, vocês têm preconceito com ele, coitado. Eu não tenho nenhum. O que, gente? Não entendi. O computador do Isaac, ele fala com a gente. Ah, ele fala com a gente. Nossa, gente, Ele faz meditação. Barulho. Todo dia ele faz Aham. meditação. eu quero comer um doce. Alguém tem Gente, doce? do nada. Doce? É. Só se lamber, filha. Você já é um doce. Ai, meu Deus. Eu amei. Ai, demais. quem merece? Senhor, Pô, gente, não, mas sério, olha... eu tô com uma vontade de comer o bombom. Sabe aqueles bombom que é recheado com Esse fim de semana eu vou branco fazer e morango? pudim de chocolate. Aquele, Lívia, você tá me devendo, tá? Você tá me devendo um monte de comida. Vocês estão dando bicho aqui no professor. Vou comer também. Vamos lá, ó. Ai, A gente. seguir, existem 3 afirmativas sobre os números reais. A 1, a 2 e a 3. Ele quer que você diga o número de afirmativas corretas. Então, vamos lá. A afirmativa 1. O número 3,4735555555 é racional. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. É verdadeiro, fácil, eu acho é verdadeiro. verdadeiro. Você consegue Dá pra escrever tirar. 3,4735 sobre a forma de fração? Sim. Vai ficar feio, mas sim. Vai ficar Sim, feio, fica mas bem esse feio, daqui né? é 34.735 menos 3.473 dividido por 9, que é porque é o número que só está repetindo. E, ó, 1, 2, 3 zeros. 9.000. Tá bom? Aí, se você fizer essa subtraçãozinha aqui, você vai obter o número ali. Eu calculo lá, ó. 34.735 menos 3.473 vai dar 31.262. 31.262, né? Dividido por 9.000. Aí dá para simplificar por 2, mas isso é outra história, a gente já viu. O importante é que a gente escreveu na forma de fração. Se escreve na forma de fração, é racional. Então, a 1, ela é verdadeira. Pensa aí na 2, para vocês me dizerem se ela é verdadeira ou é falsa. É falso. Olha lá, ó. O número raiz de 11 pode ser escrito na forma de P sobre Q, na qual P e Q são inteiros, com Q
diferente de zero. Como a Bruna disse, Seria essa o mesmo daqui caso que aquela última? Exatamente. Porque a raiz de 11, ela é um número que pertence ao conjunto dos irracionais. E se ela é um número irracional, não pode ser escrito na forma de fração. Olha lá, ó, que bonitinho. Então, essa daqui é falsa. E vamos na 3. J é igual a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado dividido por 25. Esse valor é menos 1 ou 1? Eu não sei. É o raiz de 1, né? É 1. É 1, tá? Porque, ó, vamos resolver, só para vocês entenderem. Menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25. É 1. Uhum. Dividido por 25. E aí, 25 dividido por 25 vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Tudo bem? A raiz quadrada de número, pessoal, ela sempre vai ser positiva o seu resultado final. A gente tem a ideia de falar que é menos 1 ou 1 por causa da equação de segundo grau. Eu vou explicar isso para vocês. Porque quando vocês chegam nessa expressão, ó, x ao quadrado igual a 9, o que eu falo para vocês? Que aí vai fazer x igual a mais ou menos a raiz de 9, né? Aí se entende, então, que quando você vai tirar a raiz de um número, você coloca mais ou menos. É que os professores, eles às vezes não sabem explicar o porquê disso. E aí eu vou conversar com vocês por que a gente coloca esse mais ou menos. Não sei se o Júlio já explicou isso para vocês também. Mas essa daqui é falsa. Não é menos 1 ou 1, é somente 1, tá bom? Então, o número de afirmativas corretas é a letra B, apenas uma afirmativa correta, que é a afirmativa número 1. Tá certo? Você vai falar pra gente agora desse mais ou menos? Vou falar aqui para vocês. A ideia, vamos colocar assim como uma observação, só para vocês entenderem. Quando eu tenho um número real elevado ao quadrado, e aí eu quero tirar a raiz dele, sempre que você fizer esse corte aqui, ó, você tem que colocar o que está dentro em módulo. Sempre. Então, por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu corto e falo que isso vai ser o módulo de 5. Então, vai dar 5. Se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, eu corto, e aí não vai dar menos 2, vai dar um módulo de menos 2, que é 2. Vocês entenderam? Sempre que tiver raiz quadrada de um número ao quadrado, você pode cortar ali, que nem vocês já acostumaram fazer desde o fundamental, e colocar a expressão dentro de um módulo. Então, ó, por exemplo, a raiz quadrada de menos 72 ao quadrado. Você cancela e coloca o menos 72 dentro de um módulo, então a raiz vai dar 72. Vocês entenderam isso? Mas por que às vezes dá negativo? Então, aí na equação, é um caso que a gente vai ter isso, ó. Aí você tá lá, que nem eu dei exemplo agora há pouco. Eu quero descobrir, ó, a equação, e quando eu costumo ensinar a equação para os alunos no fundamental, seja ela do primeiro ou seja ela do segundo grau, eu sempre falo que a equação ela é uma pergunta, ele está te perguntando algo. Ele está querendo saber o seguinte: qual ou quais valores
que elevado ao quadrado dá, por exemplo, 25. Ele está te fazendo uma pergunta. Quais os valores de x dentro dos números reais que elevado ao quadrado dá 25? Tá certo? E aí, se a gente usar essa técnica, qual é a ideia? Como eu tenho aqui ao quadrado, eu vou tirar a raiz dos dois lados. É que a gente não ensina essa etapa para vocês direto. A gente fala que o quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Mas o correto seria ensinar vocês a isso. Ó. Você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. A gente aí, propriedade quando a gente aprendeu função modular. Aí o que acontece? Olha, presta atenção. A raiz quadrada de x ao quadrado, o que vai acontecer? Vai dar módulo de x. Porta, que vai dar módulo de x. E a raiz de 25, a gente sabe que vai dar 5. Eu sei que a raiz de 25 dá 5. Mas quando eu cortei desse lado, não deu módulo? Vocês já aprenderam a fazer equação modular? Sim. Mais ou menos sim. Que valor que eu posso colocar dentro do x aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele pode ser 5 ou menos 5. Para pular essa etapa, o que o professor ensina para você? Que quando você tem x ao quadrado igual a 25, esse quadrado vem para esse lado na forma de mais ou menos raiz. Gente! Mas é errado a gente ensinar só assim. A gente está pulando esse processo aqui. Aí, às vezes, vocês não entendem isso, entendeu? Uhum. Aí chega o Bistec e abre nossos olhos no ensino médio. Vocês não podem esquecer nunca dessa propriedade. E isso daqui não vale só para raiz quadrada. É para qualquer raiz de índice par. Mas aí, por exemplo, a gente teria que colocar, se fosse x elevado à quarta, a gente ia ter que colocar a raiz quarta, né? Isso, olha lá, ó. Se eu tenho a raiz quarta de menos 7 elevado a 4. O de dentro e de fora tem que ser iguais, para poder cortar e colocar dentro do módulo. É por isso que dá 7. E se fosse um índice ímpar? Aí o ímpar não. Se fosse raiz cúbica de menos 7 elevado a 3. Corta, e aí você não coloca dentro do módulo. Tá bom. Índice par coloca dentro do módulo e índice ímpar não coloca dentro do módulo. Sumiu aí para você, meu amor? Travou só para mim? Acho que foi, né? Acho que foi, porque eu tô aqui ainda. Tá falando que tá instável aqui. Tudo bem. Tudo bem? Uhum. Então, ó, a pergunta da Bruna foi sobre a raiz de índice ímpar, tá? Então, se a raiz de índice par, corta, coloca em módulo, e raiz de índice ímpar, corta, e aí você não precisa colocar dentro do módulo. Por isso que na equação de segundo grau a gente usa isso, ou mais ou menos. Mas não é porque a raiz de 25 é mais ou menos 5. É porque eu estou pensando em um número que elevado ao quadrado vai dar 25. E aí eu tenho duas opções. O 5 elevado ao quadrado dá 25 e o menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Mas a raiz de 25 sempre vai ser 5. Senão já imaginou numa expressão numérica? Aí você tem uma expressão numérica lá com raiz de 25. O que a gente coloca no lugar dela? Vai colocar sempre o 5, não o menos 5. Show? Mas o x ao quadrado que pode dar 25 é menos 5 e 5. Isso, só na equação. Mas a equação, vocês entenderam o porquê? Aqui está o porquê. Tá bom. Que na verdade, a equação quadrática ela vira uma equação modular. E aí, por isso que você tem duas soluções. E não é que a matemática é legal mesmo? Eu falo. Não é, cara, não é. Ai, gente, tem que admitir. Vamos lá, vamos ter mais exercício para fazer.
Nossa, o 4 é grande, hein? Eu tô quietinho, eu não subi não, tá? Uhum. Tá ótimo, obrigado. O Isaac já começa. Gente, Não, pois é, mas quando você falou isso, eu já tava Como abrindo vai o dar microfone aqui pra falar. ai. Ele diz assim, exercício 4, ó. O excesso de peso, não vou mais ler não, porque aí machuca a gente, né? Mas vamos. O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância, como a maratona, que é 42,2 quilômetros, a meia maratona, 21,1, ou uma prova de 10 km, certo? Para saber uma aproximação do intervalo de tempo perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico a seguir. Então, a tabela ela tem ali duas colunas, né? A altura e o peso ideal para atleta masculino de ossada grande, que é o corredor lá de longa distância, e corredor de longa distância. Então, se o cara tem 1,57, o peso tem 56,9. 1,58, 57,4, que aqui estão os dados. Vamos lá. Na tabelinha, ele tem uma tabelinha de tempo versus peso, né? Então, aqui no eixo Y está o tempo perdido e aqui no eixo X está o peso acima do ideal, tá certo? Então, 1 quilo acima do ideal, olha lá, na prova de 10 quilômetros, o cara perde 0,62. Na meia maratona, ele perde 0,67. E na maratona, ele perde 1,33. Então, aqui, ó, é o peso que ele está acima. Para 1, e aí, como são retinhos, dá para a gente descobrir para 2, para 3, e assim por diante. Usando essas informações, um atleta de ossada grande, né, pesando 63 quilos e com altura igual a 1,59, que tenha corrido uma meia maratona, pode estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo na prova em... Ou seja, quanto tempo que ele vai perder, segundo a tabela e o gráfico. Vamos lá. A gente tem 3 minutos, é o tempo para vocês pensarem. Nesse exercício, a gente cai e volta, eu resolvo. Vamos lá. Professor, o peso ideal para 1,59 é 58, né? Isso. Prof, Eu. pode falar ou não pode? Calma, o que você quer falar? Já terminou tudo? Mas é que não é muita coisa.
Eu Vocês são achei bichão a letra mesmo. E. Eu achei a letra E. Então vocês já terminaram. Nem precisou acabar o tempo. Ó, um atleta com 1,59, o peso ideal é 58. Então, o ideal dele é 58 quilos. Como o enunciado falou que ele está com 63 quilos, então a quantidade que ele está de peso é que ele está acima de quantos quilos? 5. Então, ele está 5 quilos acima, certo? Do ideal, Acima do ideal. Aí, ó, pensa comigo. Meia maratona, que é essa retinha do meio. A cada quilo acima, ele perde 0,67. Então, ó, você pode fazer uma regrinha de 3. 1 quilo acima, ele perde 0,67 minutos. Certinho? 5 quilos acima, eu vou ter aqui X. Ou seja, se eu multiplicar 5 por 0,67, então vai dar X igual a 5 vezes 0,67. Então, o X ele vai ser 3,35 minutos. Tem mais alguma coisa pra Exatamente o fazer? que eu fiz, professor. Tudo bem? Não, é isso mesmo, tá tudo certinho. Não, é grande, mas não é também, difícil. mas a gente já vai. Oi? É grande, mas não é difícil. Não, ele é very easy. É de boa. A gente vai para a terceira parte hoje. Não bastava ter 2, tem que ter 3. Vamos lá. Não entendi essa parte das partes. É a terceira parte de aula hoje. Que a gente fica caindo. Ah, E é um saco. Vai migrar pro então, esse é o saco. Você podia falar isso para direção. Tem que ir Olha, eu falando pro essas coisas. Meet, cara. Não, o Zé mudou pro mim.